Testando. Alô? Alô? Tá tudo ok. Não, eu só estou acertando o microfone aqui para não ficar. Deixando já na altura certa. A hora que você vem falar que você só tira aqui, ó. Naquele dia eu tava assim, ó, aqui esperadinho aqui.
Vamos dar início aos nossos trabalhos, sob a proteção de Deus. Iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 9ª sessão extraordinária do ano legislativo de 2015. Peço ao nobre vereador Ismael José Gomes fazer a leitura do livro Minuto de Sabedoria. Boa noite a todos. Seja fiel no cumprimento de todos os seus deveres. Execute com capricho e amor toda a tarefa que receba. Embora pareça significantes, qualquer coisa que esteja fazendo, por menor que seja, é um passo à frente em seu progresso. Realize suas tarefas todas como se dela dependesse, como de fato depende todo o seu futuro. Se o senhor quiser sentar à frente aqui, por favor. Se o senhor quiser acompanhá-lo para ir discutindo aí. Mais uma cadeira ali, Denilson. Uma cadeira, por favor, Ricardo. Já foi pegar. Da cozinha, meu aí? Não, tá vindo a verde. Peço ao segundo secretário fazer a chamada. Celso Baceto, presente. César Ricardo de Souza. Cláudio Roberto Alves. Presente. Ismael José Gomes. Presente. Jair Godoy. Presente. Luiz Carlos Pereira. Presente. Luiz Henrique Alves Cruz Júnior. Presente. Maurício Amaro. Presente. Orivaldo Gonçalves. Presente. Roseli de Fátima Bento. Presente. Vicente Pavan. Presente. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do edital de convocação em matéria da ordem do dia. Edital de convocação de sessão extraordinária a realizar-se dia 29 de outubro de 2015 às 20 horas. Pelo presente edital ficam convocados os senhores vereadores para que compareçam à sessão extraordinária a realizar-se às 20 horas do dia 29 de outubro de 2015 na sede da Câmara Municipal, especialmente para a deliberação da seguinte ordem do dia. 1. Deliberação e votação das contas da Prefeitura Municipal de Cerqueira César relativas ao exercício de 2012. Processo do Tribunal de Contas 1683/026/12. Câmara Municipal de Cerqueira César, 20 de outubro de 2015. Luiz Carlos Pereira, presidente. E vem assinado por todos os vereadores, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário fazer a leitura das demais peças, onde consta publicação, convocação, edital e demais peças. O parecer do tribunal, depois a convocação, a notificação do seu prefeito e demais peças pertinentes. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, gabinete do conselheiro Antônio Roque Cittadini. Parecer. Tribunal de Contas, processos 1683/026 de 2012. Município Cerqueira César. Assunto: contas anuais do exercício de 2012. Prefeito José Rosseto. Advogado: Dr. Fernando Cláudio Artini. OAB 78681. Procuradora de Contas, doutora Renata Constante Sestari. Acompanham
Município, Cerqueira César, contas anuais do exercício de 2012. Ensino, 29,44%. Magistério, 75,47%. Pessoal, 53,2%. Resultados financeiros e orçamentários negativos. Falta de suporte financeiro para cobrir as despesas inscritas em restos a pagar relativas ao período estabelecido no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não quitação dos precatórios. Ausência de recolhimento de contribuições junto ao Instituto de Previdência Local. Parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura. Votação unânime. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo do Tribunal de Contas 1683/026/12. Considerando o que consta do relatório e voto do relator, conforme notas taquigráficas juntadas aos autos, a Egrégia Segunda Câmara, em sessão de 10 de junho de 2014, pelo voto dos conselheiros Antônio Roque Cittadini, presidente, e relator Sidney Stanislau Beraldo, e do auditor substituto de conselheiro Valdemir Antônio Polinese, decidiu emitir parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, exercício de 2012. Serão apartadas para objetos de autos próprios individualizados as matérias elencadas pela assessoria técnico-jurídica, devendo ocorrer da mesma maneira com o expediente do Tribunal de Contas 37648/026/12. A margem do parecer determinou a expedição de ofício à origem, transmitindo-se as recomendações propostas pela assessoria técnico-jurídica e pelo Ministério Público de Contas. Determinou ainda seja oficiado ao Ministério Público da Comarca a respeito das ocorrências verificadas no item pessoal e sobre o desatendimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A próxima fiscalização verificará o atendimento das recomendações das informações de defesa, bem como sobre o acordo número 7495, apontado à folha 56, trazendo ao relatório o apurado. Determinou, por fim, o arquivamento dos expedientes que subsidiaram os trabalhos de fiscalização relacionados no item D.4, exceto o Tribunal de Contas 37648/026/12. Presente a Procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Renata Constante Sestari. Publique-se, São Paulo, 24 de junho de 2014. Antônio Roque Cittadini, presidente e relator. Esse foi o parecer sobre as contas. Agora o parecer do reexame das contas. Pedido de reexame. Município de Cerqueira César, prefeito Sr. José Rosseto. Assunto: contas anuais do exercício de 2012. Requerente: José Rosseto, prefeito municipal de Cerqueira César. Em julgamento, reexame do parecer da Egrégia Segunda Câmara da sessão de 10 de junho de 2014, publicado em 5/7 de 2014. Advogado, Dr. Antônio Cláudio Artini. Pedido de reexame. Município de Cerqueira César. Contas anuais do exercício de 2012. Razões do pedido não acolhidas. Situação mantida. Conhecido e não provido. Votação unânime. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo Tribunal de Contas 1683/026/12. Considerando o que consta do relatório e voto do relator, conforme notas taquigráficas juntadas aos autos, o egrégio plenário, sob a presidência da conselheira Cristiana de Castro Moraes, em sessão de 24 de junho de 2015, pelo voto dos conselheiros Antônio Roque Cittadini, relator, Renato Martins Costa, Dimas Eduardo Ramalho e Sidney Stanislau Beraldo,
e dos auditores substitutos de conselheiro Valdenir Antônio Polinese e Alexandre Manir Figueiredo Sarquis. Preliminarmente conheceu do pedido de reexame e, quanto ao mérito, negou-lhe provimento, ficando mantido na íntegra o parecer prévio emitido sobre as contas do município de Cerqueira César relativas ao exercício de 2012. Presente o Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. José Mendes Neto. Publique-se, São Paulo, 6 de julho de 2015. Cristiana de Castro Moraes, presidente. Antônio Roque Cittadini, relator. O parecer do Tribunal de Contas foi publicado no Jornal da Cidade, edição número 284, na página 2, no dia 19/9/2015. Aqui o parecer do reexame também publicado 19/9/2015 no Jornal da Cidade, edição 284, página 2. O comunicado à população de Cerqueira, também publicado em 19/9/2015 no Jornal da Cidade, edição número 284, na página 2. Junto aqui também a notificação ao senhor prefeito municipal, recebida no dia 16/9/2015, feito pelo presidente da Câmara Municipal. A notificação para que o prefeito comparecesse à sessão, feita pela presidência da Câmara, que foi recebida pelo senhor prefeito dia 20/10/2015. Essa aqui é a defesa, né? Acho que daí os senhores falam, né? Então, aí a defesa que será feita pelo doutor... Deixa eu acabar. A defesa que será feita pelo Dr. Artini. O parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação, que tem como relator o vereador Vicente Pavan, que também será feito posteriormente. E o parecer final da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Então, depois da apresentação do... Acho que era importante fazer a leitura aqui por causa do tempo. É que esse aqui é o parecer final, vem depois do parecer do relator, né? O que é? Senhor presidente, se me permite, pois não. O relator, ele lê o relatório e depois ele tem 15 minutos para explanar. Então, acho que é tranquilo. Pode continuar. Então, a leitura do parecer final da Comissão de Finanças, o senhor relator, depois da apresentação? Então, depois da apresentação do relator. E é só. Prestação de contas do exercício 2012 com o parecer desfavorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação pela rejeição do parecer desfavorável do Tribunal de Contas. De acordo com o artigo 269 do Regimento Interno, está aberta a palavra pelo prazo de 15 minutos
para manifestação do relator, nomeado pela Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Depois de lido, tem 15 minutos. Depois de lido, 15 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, pessoas que me ouvem nesse instante. Primeiramente, vou fazer a leitura do relatório e apresentar o meu voto. Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Prestação de contas da municipalidade no exercício 2012. Interessado, prefeito José Rosseto. Relator, vereador Vicente Pavan. Processo, Tribunal de Contas 1683-026-2012. Vem o parecer do Tribunal de Contas, que eu vou deixar de ler porque o primeiro secretário já leu. A decisão da segunda Câmara também já foi lida e decisão do Tribunal Pleno também. Relatório. O conselheiro Antônio Roque Cittadini apresentou o relatório nas contas da Prefeitura Municipal de Cerqueira César relativos ao exercício de 2012, apontando algumas falhas injustificáveis, mais precisamente sobre os resultados financeiros e orçamentários, como também a falta de suporte financeiro para cobrir as despesas inscritas em restos a pagar, relativos ao período, nos termos do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Acrescente-se ainda o não pagamento de precatório e o não recolhimento de parcela das contribuições junto ao Instituto de Previdência IPREM. Dentre as irregularidades apontadas, podemos destacar: primeiro, planejamento de políticas públicas. O município não editou o plano de saneamento básico e também não implantou o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. B. Do controle interno. A prefeitura não regulamentou o sistema de controle interno, como também não apresentou relatórios periódicos do controle interno. C. Resultado da execução orçamentária. Déficit orçamentário de 9,83%, reincidente pela quarta vez. D. Resultados financeiros econômicos e saldo patrimoniais. Déficit financeiro superior ao ano anterior em 16,71%. E. Dívida de curto prazo. O município não possui liquidez em curto prazo. Dívida de longo prazo. Houve aumento da dívida de longo prazo num percentual de 24,30%. Dívida ativa. Falhas na contabilização dos valores e aumento da dívida ativa. Entretanto, esta cresceu em aproximadamente R$ 1 milhão em face a 2011, atingindo a cifra de R$ 9.936.250,79. Despesa com pessoal. Houve aumento de 25% do quadro de servidores com irregularidade nos cargos comissionados. O gasto com pessoal foi de 53,20%, superando o limite prudencial, entretanto, inferior ao limite legal de 54%. Encargos. A Prefeitura deixou de recolher parte das contribuições devidas no exercício ao IPREM. Ensino. Embora louvável a aplicação de 31,15% no ensino, quando o mínimo exigível é de 25%, a qualidade do ensino fundamental no município de Cerqueira César permanece em 5,3% do IDEB, meta muito aquém da pretendida, que era de 5,9%. Saúde.
A Prefeitura aplicou 25,55%. Isso significa afirmar que aplicou mais de 10% do mínimo legal, que é de 15%. Precatórios. Pelo acordo celebrado com o Tribunal de Justiça, o saldo atualizado em 31/12/2012 dos precatórios era de R$ 1.494.217,40. Considerando que esse valor deverá ser quitado em 13 anos, conclui-se que a PM deveria ter efetuado o depósito de R$ 114.939,80 em favor do Tribunal de Justiça. Entretanto, efetuou um depósito de R$ 107.645,19. Portanto, uma importância de R$ 7.285,61 a menor. Entretanto, a municipalidade quitou outras obrigações judiciais de pequena monta no valor de R$ 18.703,76. Face a isto, a segunda Câmara observa que o balanço patrimonial registra corretamente as pendências judiciais. Encargos. No exercício de 2012, a Prefeitura deixou de recolher aos cofres do IPREM a quantia de R$ 947.026,42. Almoxarifado. O controle de combustível existente não é confiável. Ele é feito por mangueira externa que somente se atenta para a verificação de combustível no tanque de abastecimento e nada mais. O controle de combustível é deficiente, pois não há marcação de quilometragem percorrida, o que impossibilita o cálculo de consumo médio de cada veículo. Ficou também constatado que o estoque de medicamento do posto de saúde do Dr. Alex Paulo Picanço é razoável, como também os insumos da merenda escolar. Bens patrimoniais. Não existência de levantamento de bens patrimoniais. Ordem cronológica de pagamento. Não foi respeitada a ordem cronológica para os pagamentos. Formalização das licitações, dispensas e inegibilidades. Os dados relativos às despesas da Prefeitura não são fidedignos, em decorrência de falhas na contabilização da modalidade de licitações em determinadas despesas. Fidedignidade dos dados informados ao sistema UDESP. Divergência entre os dados informados pela Prefeitura e os dados apurados pelo sistema UDESP. Quadro de pessoal. Nomeação de servidores em comissão cujas atribuições não possuem característica de direção, chefia ou assessoramento. Reincidentes. Servidores comissionados em desvio de função. Denúncias. Foram feitas 4 denúncias pelo cidadão Dirceu Silvestre Zalotti. Em apenas uma, o Tribunal de Contas propôs o ressarcimento dos valores pelo senhor prefeito, que diz respeito à contratação do senhor Clodoaldo de Alencar. As denúncias da senhora Glenda Basílio Jeremias e da senhora Marisa Custódio não foram conhecidas e reconhecidas. Quarto, análise das contas. Nos termos do artigo 76, inciso 2, a linha G, compete aos membros da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação examinarem e emitir parecer sobre o parecer prévio e da decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo à prestação de contas do prefeito, concluindo por projeto de decreto legislativo. Notificada a Prefeitura Municipal a respeito dos apontamentos acima, apresentou justificativa, que não foram aceitas pela segunda Câmara do Tribunal de Contas. Vejamos. A respeito do resultado da execução orçamentária, que apresentou déficit financeiro de R$ 3.914.148,76, que corresponde a 9,83%, mais ou menos a mais de um mês de arrecadação. O resultado econômico foi negativo de R$ 2.235.669,54. Assim sendo, ocorreu um aumento da dívida de curto e longo prazo, um percentual de 24,30%. Ocorreu também um aumento da dívida ativa num percentual de 12,34%. A dívida ativa da municipalidade de 2012 atingiu a cifra aproximada de R$ 10 milhões. O pagamento dos precatórios foi inferior ao devido, quando a municipalidade deveria quitar R$ 114.939,80, efetuou o pagamento de R$ 107.654,19, restando um saldo a pagar negativo de R$ 7.285,61.
A PM, a Prefeitura Municipal, deixou de efetuar o recolhimento integral das contribuições perante o IPREM. Findou 2012 com saldo negativo de R$ 947.026,42. O Ministério Público de Contas opinou pelo parecer desfavorável às contas pelos seguintes motivos. 3 motivos. Déficit orçamentário de 9,83%, não efetuar o recolhimento integral dos precatórios e ausência de recolhimento de parte das contribuições do IPREM. Isso significa dizer que o Tribunal de Contas considerou todas as outras partes apontadas como regulares, tão somente essas 3 partes como irregulares. Conclusões. Compete a esta Casa de Leis apresentar relatório, parecer, decreto legislativo, abrir espaço para a defesa, discutir e votar as contas das municipalidades relativas ao exercício de 2012. O Tribunal de Contas, órgão técnico, apresentou parecer e votou contrário à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Cerqueira César relativas ao exercício de 2012, por considerar irregulares. Entretanto, compete a nós, vereadores, de certa maneira, neófitos na análise técnica das contas públicas, dar o veredito político. Entretanto, antes da apresentação do voto deste relator, é possível concluir a respeito do porquê das falhas existentes nas contas das municipalidades relativas ao exercício de 2012. 1. Primeiramente, podemos afirmar que houve uma superestimação de receitas por ocasião da elaboração da LDO e LOA relativas ao exercício de 2012, que na realidade não ocorreu. Assim sendo, arrecadou-se menos do que o previsto na peça orçamentária. Este fato é decorrente principalmente de um planejamento inadequado por parte dos órgãos competentes. Também ocorreu um aumento considerável da dívida ativa em 12,34%, que corresponde a aproximadamente R$ 1 milhão. Entretanto, é possível explicar o déficit orçamentário no exercício de 2012, mesmo com arrecadação inferior ao previsto. A municipalidade não reduziu a sua aplicação em setores básicos, principalmente no ensino e na saúde em percentual além do mínimo exigível. Na educação foi aplicado um percentual de 31,15%, quando o dispositivo legal exige tão somente 25%. Na saúde, a aplicação foi de 25,55%, quando o mínimo exigido é de 15%. Assim sendo, o déficit orçamentário de 9,83% é decorrente do superávit de 6,15%, R$ 2.982.228,10, aplicado no ensino, e de 10,55%, que corresponde a R$ 1.314.141,15, aplicado na saúde. A soma dessas duas aplicações, de 6,15% a mais na educação e de 10,55% na saúde, são superiores ao mínimo legal, atinge a cifra de R$ 4.296.369,28. Considerando que o déficit orçamentário foi de R$ 3.914.148,76, conclui-se que, caso a aplicação na educação e na saúde fosse tão somente no mínimo legal, teria ocorrido um superávit de R$ 382.220,52. Então, o déficit orçamentário da Prefeitura, de 9,83%, está justificado aqui pela aplicação, além do mínimo legal, na saúde e na educação. E, na realidade, a saúde e a educação correspondem ao alicerce do município. Quando a saúde não está boa e a educação não está boa, o município não vai. Não tem pernas próprias para seguir além. E essa aplicação superior ao mínimo legal demonstra que o prefeito vem agindo com responsabilidade. Pode ter ocorrido que, às vezes,
as pessoas responsáveis por esses dois setores não tomaram as providências devidas para cortar algumas despesas que teriam que ter sido necessárias em decorrente da receita que não atingiu a meta estabelecida. Se confrontarmos as contas de 2012, foram aprovadas no mês passado aqui, se confrontarmos as contas do exercício 2012, com parecer desfavorável, que é essa que nós estamos analisando aqui, com as contas do exercício 2013, que teve parecer favorável, que nós votamos aqui no mês passado, ambas foram analisadas e julgadas pela segunda Câmara do Tribunal de Contas. Pela segunda Câmara, as duas contas. Pelos mesmos conselheiros, Antônio Roque Cittadini e Sidney Stanislau Beraldo. A mesma Câmara, os mesmos conselheiros, com pareceres diferentes em contas semelhantes. Chegaremos à conclusão que as contas de 2012 se apresentam com menos falha que as contas de 2013, porque as contas de 2013 teve todas essas falhas que teve 2012, e eles apresentaram um parecer favorável. Apenas o déficit orçamentário de 2013 foi de 0,83%. E considerando o que sobrou contas a pagar de 2012 de 9,83%, em 2013 o déficit orçamentário foi apenas de 0,83%, quer dizer que todas essas contas aqui que sobraram de contas a pagar foram pagas no ano de 2013. Então, esse déficit que ocorreu em 2012 foram quitados em 2013 pela municipalidade. Chegaremos à conclusão que as contas de 2012 se apresentam com menos falha que as de 2013, posto que os apontamentos de 2012 foram reincidentes em 2013. Entretanto, esta mesma Câmara, composta pelos mesmos conselheiros, julgaram regulares as contas de 2013. Nessas condições, conclui que, embora seja um órgão técnico, o Tribunal de Contas também faz julgamento político das contas públicas. Entretanto, antes da apresentação do voto deste relator, se vê na condição de vereador e cidadão da necessidade de destacar e recomendar ao senhor prefeito municipal e seus assessores de algumas providências que, a meu ver, pela sua importância, deveriam ser tomadas para a nossa comunidade. Vejamos. Primeiro, na educação. Está patente e claro o grande esforço feito pelo senhor prefeito para investir para melhorar a qualidade do ensino de nossas crianças. Prova disso é que ele vem investindo em índice superior ao mínimo legal. Embora venha aplicando valores superiores ao índice mínimo de 25%, a qualidade do ensino de nossas crianças nos últimos 5 anos, 2009, 2012, não vem apresentando melhorias na qualidade de ensino fundamental. O índice do IDEB avaliado em 2009 e 2011 permanece inalterado, 5,3, quando deveria em 2013 já atingir a meta de 5,9. É importante frisar que a aplicação de 31,15% dos recursos próprios da municipalidade na educação, muito aquém do mínimo legal, é muito importante, como também é merecedora de aplauso. Entretanto, nos últimos 5 anos, o ensino fundamental do nosso município não apresenta melhoria na qualidade. Convocado por essa Casa de Leis, a senhora secretária de Educação, poucas informações nos passou a respeito das providências que pretendia e estaria tomando para reverter esse quadro. A educação vem do berço e o seu aperfeiçoamento ocorre na escola. Nenhuma comunidade terá um processo evolutivo com melhoria da qualidade de vida se o processo educacional de suas crianças não for satisfatório. O ensino de boa qualidade é tão importante quanto o alicerce é para casa. Estas contas foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas por déficit orçamentário. E esse déficit é decorrente principalmente pela aplicação acima do limite mínimo legal na educação e saúde. Entretanto, esses investimentos não vêm apresentando os resultados positivos necessários. Senhor prefeito, o senhor está investindo pesado no ensino.
Isso é merecedor de aplausos e elogios. Porém, os resultados não estão aparecendo. A meu ver, algumas providências urgentes precisam ser tomadas por Vossa Excelência para melhorar a qualidade de ensino de nossas crianças. Na saúde, o posicionamento do senhor prefeito em face à saúde é também louvável. O senhor prefeito vem fazendo também um grande esforço para a melhoria da qualidade da saúde em nosso município. Sabemos perfeitamente que a saúde é uma das meninas dos olhos do senhor prefeito. Prova disso é o investimento maciço que o senhor faz no setor, 25,55%, mais de 10% acima do mínimo legal. Entretanto, constantemente ouvimos os reclamos dos nossos cidadãos a respeito da qualidade da saúde. Reclamam do atendimento feito pelos médicos, pelos agentes e pelos servidores da saúde, que não estão adequadamente preparados para atender os pacientes, principalmente os idosos, as mulheres, gestantes e as crianças. A falta de medicamentos nos postos de saúde, o atraso e a demora na marcação de consultas e de exames laboratoriais, como também o transporte de pacientes para outras unidades de saúde fora do município. Na maioria das vezes, esse transporte é feito por veículos inadequados. Usam-se constantemente as ambulâncias para o transporte de cidadãos, para consultas em unidades de saúde vizinha, quando esse transporte deveria ser efetuado através de veículos apropriados e com segurança. Com todo respeito e consideração ao ver desse relator, embora sabedor da capacidade profissional ímpar e de grande dedicação dos secretários dessas duas pastas, o que está ocorrendo na educação e na saúde em nosso município são algumas falhas de gestão. Assim, há necessidade urgente de avaliação e verificação dessas pequenas falhas e corrigir o rumo existente nos dois setores. Assim sendo, a meu ver, nova rota e novas estratégias devem ser traçadas na gestão da educação e da saúde para que essa justifique o investimento que vem sendo aplicado pela municipalidade. Um outro fator importante diz respeito à receita municipal. Conforme dados coletados e fornecidos pelo Tribunal de Contas, comprovam que a receita do nosso município está muito baixa. Apresenta-se com uma renda per capita de cerca de 20% inferior à média dos municípios paulistas. Sabemos que nos últimos 3 anos a receita municipal permaneceu quase inerte, como se observa nas peças orçamentárias desses anos. Entretanto, as despesas vêm crescendo gradativamente. Portanto, a receita não acompanha as necessidades de suprir as despesas crescentes. A dívida ativa nos últimos 3 anos saiu da casa de 8,5 milhões e ultrapassou a casa dos 12 milhões de reais. Assim sendo, há necessidade urgente de tomada de medidas eficazes para o recebimento dessa dívida. Para atingirmos o índice médio de renda per capita dos municípios paulistas, precisaríamos ter uma receita efetiva de no mínimo 60 milhões de reais. Isso é possível de ser atingido a médio, longo prazo, visto que o nosso município possui indústrias de grande porte, como o caso da usina Rio Pardo, de tamanho médio, como o caso da Mococa, Lispec, Udipac, e dezenas de outras de pequeno porte. Podemos ainda afirmar que o problema que ocorreu com a não recolhimento integral dos precatórios se deveu exclusivamente porque o empenho do precatório foi elaborado no mês de junho e foi elaborado com o valor correspondente ao mês de junho. Mas, na realidade, o empenho do precatório relativo a 2012 foi recolhido no final do ano. Por ocasião do recolhimento, o departamento jurídico da prefeitura deveria ter feito atualização daqueles valores de 107 mil com juros e correção de acordo com a tabela do Tribunal de Justiça. E não foi feita a atualização. E essa diferença de 7 mil, dos 107 mil para os 114 mil que faltou para ser depositado, diz respeito a essa atualização que o doutor Artime depois vem explicar com mais detalhes aqui. E na realidade, o déficit orçamentário é decorrente justamente do investimento a mais na saúde e na educação. Se tivesse ocorrido um investimento mínimo legal, teria a municipalidade tido um superávit de quase 400 mil reais no ano de 2012.
Pelo que estamos expostos, vamos apresentar o nosso voto. Confrontando as contas do município relativas ao exercício 2012 com as contas de 2013, analisadas e julgadas pela segunda Câmara do Tribunal de Contas e pelos mesmos conselheiros Antônio Roque Cittadini e Sidney Stanislau Beraldo, chegamos à conclusão que os apontamentos apresentados, como também as suas justificativas das contas dos dois exercícios, são os mesmos. O único fator relevante diz respeito ao déficit orçamentário das contas de 2012, que é superior. Considerando que a conta relativa de 2013 teve parecer e julgamento favorável, tendo sido aprovados pela segunda Câmara. Considerando ainda que as contas relativas ao exercício 2012 se apresentam com apontamentos semelhantes às contas de 2013, ao meu ver, deveria ter recebido tratamento semelhante por parte dos mesmos conselheiros da segunda Câmara. Assim sendo, conclui-se que o posicionamento dos conselheiros da segunda Câmara do Tribunal de Contas nem sempre se tem a mesma linha de raciocínio e conduta para a tomada de decisões. Ante o exposto, face ao parecer técnico e político do Tribunal de Contas, que, a meu ver, não tem regras rígidas para a tomada de decisões, como também pelas considerações e recomendações por mim elencadas, voto pela rejeição do parecer desfavorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Cerqueira César relativo ao exercício 2012. Sala das Comissões, 28 de outubro de 2015, relator Vicente Pavan. Estou aqui à disposição de algum colega, se quiser perguntar alguma coisa a respeito do processo, para dar algum esclarecimento, fique à vontade. Sua permissão, senhor presidente, dirijo-se ao relator. Quando Vossa Excelência compara as contas 2012 e 2013, que teve parecer com apontamentos parecidos, né, como o senhor diz, idênticos, na verdade, nós votamos aqui nessa casa uma autorização, né, um projeto de lei que autorizou o parcelamento. Foi a Lei Complementar 24 de 2013, autorizou o parcelamento com o Instituto da Previdência, o IPREM, né? E, inclusive, de minha autoria, uma emenda, que o projeto tinha vindo com 50 parcelas mensais iguais, né? E iniciou os pagamentos a partir de 28 de fevereiro de 2013. Eu acrescentei uma emenda que foi acolhida pelos colegas, Vossa Excelência deve lembrar, que o termo do parcelamento não poderia ultrapassar ao mês de dezembro do ano que vem, 2016. E o Executivo, a partir desse parcelamento, ele honrou, né, o parcelamento que foi autorizado aqui nessa casa e deixou o IPREM em dia, inclusive até nas últimas apresentações do senhor Douglas Aratini, que esteve nessa casa, ele afirmou que o parcelamento estava em dia e também o recolhimento estava em dia. Então, no ano 2013, quando o tribunal foi exarar um parecer, havia um parcelamento do IPREM. Então, esse caso, claro que teria que ter tratamento diferenciado. Eu creio que até no pedido de reexame foi apresentado este argumento e foi acolhido pelo Tribunal de Contas. Outro assunto também levantado por Vossa Excelência, que diz respeito à finança, foi sobre os precatórios, pagamento precatório. O pagamento precatório também foi autorizado um parcelamento no exercício seguinte para todos os municípios. Inclusive Cerqueira aderiu e em 2013 estava com precatório, não teve problema, foi passada a regra. Inclusive Vossa Excelência afirma no seu relatório que no ano de 2013 até mesmo o déficit foi quitado. Quer dizer, as contas do exercício anterior, que viraram o ano 2012 para 2013, foram quitados em 2013.
A minha pergunta é a seguinte: como o prefeito foi reeleito, ele conseguiu sanar a situação em 2013, como teve sua conta em 2013, com o parecer favorável do Tribunal de Contas, acolhidas por essa casa por unanimidade. Já nesse momento, nós estamos analisando as contas do 2012. Então, as contas de 2012 apresentam essas irregularidades. Eu vi também que no relatório, Vossa Excelência citou praticamente todos os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas. No entanto, no momento de expor o relatório, Vossa Excelência focou somente na parte finança, deixando alguns itens também não atendidos, não constantes na relação. Eu exemplificaria o caso da contratação do cargo, por exemplo, do cargo do comissionado de assessor, secretário municipal de finanças, que ocorreu de maio de 2012 a setembro de 2012, do senhor Clodoaldo Alencar Teixeira, o qual, por coincidência, ou caso que está sendo analisado não pelo nosso, mas pela Promotoria de Justiça de Pirajuí, que o mesmo ocupava o cargo comissionado de assessor de gabinete da então prefeita de Presidente Alves, só para concluir, e fato de inquérito civil. Então, alguns itens foram deixados, que não vou me estender tanto, de pessoal também, a contratação, por exemplo, de 3 servidores, além do que era permitido. É tipo assim, temos autorizado a contratação de 10 cargos e se nomeia 13. Isso não entrou no final do relatório nos esclarecimentos. É só algumas dúvidas, se a Vossa Excelência puder esclarecer. Nós focamos aqui, nós elencamos todos aqui os apontamentos, inclusive são os mesmos de 2013. Mas é que o Tribunal de Contas deu, na sua ementa, ele apenas considerou, para julgar como irregulares as contas, o problema do déficit financeiro, do saldo a pagar dos precatórios e do IPREM. Foi esses 3 itens aqui que o Tribunal de Contas, a segunda Câmara do Tribunal de Contas, depois o pleno do Tribunal de Contas acabou acatando. Foram esses 3 fatos aqui que levou a não aprovação das contas da municipalidade. Sobre esse funcionário aí, que é mais conhecido como funcionário fantasma, eu acredito que o procurador da prefeitura poderá dar explicações mais detalhadas, porque está ocorrendo uma ação no Tribunal de Contas a esse respeito. O prefeito fez a defesa no Tribunal de Contas a respeito disso daí, porque, na realidade, o Tribunal de Contas, a respeito disso daí, deixa eu encontrar aqui. O Tribunal de Contas, a respeito desse funcionário aí, ele propôs o ressarcimento dos valores pelo senhor prefeito, pela contratação do senhor Clodoaldo Alencar. Ele nem determinou que o prefeito deveria fazer. Ele apenas propôs o ressarcimento. E a prefeitura agora está fazendo a defesa junto ao Tribunal de Contas. Não tem ainda isso. Se caso, por exemplo, a prefeitura, via administrativa, não conseguir lograr êxito na sua justificativa e na sua defesa, certamente isso daí entrará para dívida ativa e será cobrado judicialmente do senhor prefeito.
certo? Mas ainda esse ressarcimento da prefeitura está sendo discutido no Tribunal de Contas, que eu acredito que o procurador da municipalidade vai esclarecer melhor a esse respeito. Esclareci aquilo que... Ou falta alguma coisa? É que, na realidade, a gente abriu essa exceção, porque aqui no regimento não diz isso aí. O Maurício é parceiro aqui, todo mundo é democrático aqui. A gente abriu essa exceção. Mas eu gostaria que o doutor Artini... É que eu estou dentro dos meus 15 minutos de disposição. Que eu li o relatório, agora eu tenho 15 minutos para expor a minha posição. Aí que seria, mas não é discussão, né? Seria só exposição do ponto de vista, né? Que ele abriu para pergunta, então só ele esclareceu uma parte, só faltou a questão que eu perguntei, como 2012 e 2013 Vossa Excelência comparou, se o prefeito não tivesse sido reeleito, 2013, o que teria acontecido? Bom, aí o prefeito que fosse eleito teria que resolver, porque são contas da municipalidade. Não importa se o prefeito é José, Maria ou Mané, o que vem depois tem que arcar com a... É a mesma coisa que o inventário, ele tem o bolo positivo e o bolo negativo, né? Tem o déficit e o superávit. Fica a critério do relator agora. Quiser fazer mais alguma observação? Não tem mais nada, muito obrigado. Então, nós vamos pedir ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da comissão, para depois o doutor Artini usar a palavra. Parecer final da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Processo Tribunal de Contas 1683/026 de 2012. Contas da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, exercício de 2012. Autoridade julgada, Prefeito Municipal Sr. José Rosseto. A presente Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação da Câmara Municipal de Cerqueira César, no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 265 do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem emitir seu parecer final com relação às contas municipais referentes ao exercício de 2012 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, da forma a seguir exarada. Verifica-se nos autos do processo número 1683/026 de 2012 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi emitido parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, exercício de 2012, devido à constatação de falhas concernentes aos resultados financeiros e orçamentários negativos e falta de suporte financeiro para cobrir as despesas inscritas em restos a pagar relativas ao período estabelecido no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a falta de quitação da totalidade dos precatórios e a falta de recolhimento das contribuições junto ao Instituto de Previdência Social. Por seu turno, o prefeito protocolou o pedido de reexame que foi preliminarmente conhecido pelo Egrégio Tribunal de Contas e, quanto ao mérito, negado o provimento, ficando mantido na íntegra o parecer prévio emitido sobre as contas do município de Cerqueira César relativas ao exercício de 2012. Desta feita, após cumpridas as determinações do Egrégio Plenário de Contas, do Egrégio Tribunal de Contas, o processo em epígrafe foi remetido ao presidente desta Casa Legislativa para os fins previstos no artigo 31 da Constituição Federal, dando ciência à Prefeitura Municipal. Recebidos tais autos do processo de contas, foi publicado no Jornal da Cidade, edição número 284, página 2, com data de 19 de setembro de 2015, a íntegra dos pareceres do Tribunal de Contas, bem como comunicados cientificando a população de que o processo se encontra à disposição dos interessados na Secretaria da Câmara Municipal para análise pelo período de 60 dias. Por conseguinte, nos moldes do artigo 264 do Regimento Interno da Câmara Municipal,
foi determinada a notificação pessoal do interessado, excelentíssimo senhor prefeito José Rossetto, com cópia inclusa dos pareceres do Tribunal de Contas, para que, no prazo de 15 dias, pessoalmente ou representado por procurador, manifestasse acerca da referida decisão. Não obstante, após ser pessoalmente notificado, o excelentíssimo senhor prefeito José Rossetto apresentou sua defesa e juntou documentos, alegando que ingressou com ação de revisão de julgado perante a Corte de Contas, cuja cópia seguiu anexa, pleiteando que fosse aguardado o julgamento da referida ação. Aduziu ainda que promoverá a defesa nos autos por meio de procurador, Dr. Fernando Cláudio Artini, OAB São Paulo 78.681, inclusive com sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento das contas por esta Casa de Leis. Desta feita, analisando a justificativa apresentada pelo excelentíssimo senhor prefeito, cabe à presente comissão ressaltar que, nos moldes do artigo 271 do Regimento Interno desta Casa de Leis, após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, a Câmara deverá ser obrigatoriamente julgar as contas municipais no prazo máximo de 60 dias. Frisa-se ainda que o relator, vereador Vicente Pavan, proferiu seu voto pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, relativa ao exercício de 2012, justificando sua decisão nos moldes do voto protocolo número 666/215, diversos número 226 de 2015, juntado aos autos. Assim sendo, os demais membros desta comissão, ao analisarem o parecer do egrégio Tribunal de Contas e acompanhando o voto do relator, entenderam que as contas municipais referentes ao exercício de 2012 encontram-se devidamente justificadas pelo excelentíssimo senhor prefeito José Rossetto. Logo, diante de todo o exposto, a presente comissão opina pela rejeição do parecer desfavorável às contas municipais do exercício de 2012, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e conclui seus trabalhos elaborando a minuta do projeto de decreto legislativo que segue anexo. É o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Cerqueira César, 28 de outubro de 2015. César Ricardo Souza, presidente. Jair Godoy, vice-presidente. Vicente Pavan, secretário. De acordo com o mesmo artigo 269, está aberta a palavra para o interessado, senhor José Rossetto, ou seu procurador, para manifestar-se pelo prazo de 15 minutos também na defesa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, nós agradecemos inicialmente a deferência que foi concedida ao senhor prefeito para que ele promova a sua defesa oral por ocasião dessa sessão de julgamento das contas públicas do exercício financeiro de 2012. Eu ressalto inicialmente o criterioso parecer elaborado pelo nobre vereador Dr. Vicente Pavan, que fez consignar todos os apontamentos feitos pela auditoria por ocasião da fiscalização in loco
não é? Mas que no final deixou bem claro, e é o que está nos autos, que o Tribunal de Contas relevou todos aqueles apontamentos do senhor agente de fiscalização financeira para, no final, somente 3 questões, não é, que o tribunal julgou para elaborar o seu parecer como tidas irregulares. Quais são elas? Não é? O déficit orçamentário, a ausência de recolhimento junto ao IPREM, Instituto de Previdência, e o pagamento dos precatórios. Nós queremos, inicialmente, com relação ao ex-servidor da Prefeitura, melhor? Alô? Seguindo a orientação do senhor presidente, nós estamos pessoalmente fazendo a defesa do chefe do Poder Executivo. Eu sou o advogado Fernando Cláudio Artini, inscrito na OAB São Paulo 7861, e estou acompanhado do senhor Milton Morini, que é o contador, e como a questão aqui é tratada com muitos números, né? Qualquer vereador que tiver alguma necessidade de esclarecimento, o contador estará aqui para prestar esse esclarecimento. Com relação inicialmente ao ex-servidor Clodoaldo Teixeira de Alencar, ele foi nomeado para o cargo em comissão em fevereiro e depois demitido logo, se eu não me engano, no mês de julho. O senhor agente de fiscalização financeira, quando no exame em loco das contas públicas, ele entendeu que esse funcionário, ocupante de cargo em comissão, deveria registrar ponto e também apresentar um relatório dos serviços que ele fazia na prefeitura. Muito bem, essa foi a questão, né, apontada pelo agente de fiscalização financeira, e não depois pela Corte de Contas, pelos seus agentes de superiores, né, e também pela Câmara. Esse apontamento, essa observação, ela é totalmente descabida, porque é sabido, não é, que cargo em comissão não registra ponto, não é? Ele é obrigado a prestar os seus serviços sem interrupção e sem registro de ponto, e também sem apresentar relatório dos serviços prestados. Muito embora esse servidor, nesse período, ele elaborou todos os relatórios do serviço que ele prestou à prefeitura, e isso foi encaminhado ao Tribunal de Contas agora. Ainda ontem o prefeito levou isso para São Paulo para protocolar no tribunal, muito embora isso não tenha nenhuma exigência, não é, pela lei. Ele prestou relevantes serviços à prefeitura, fez jus ao salário que recebeu, ele mantinha contatos com os ministérios em Brasília, com secretários de governo em São Paulo, com deputados, tudo visando a obtenção de repasse de recursos públicos para a prefeitura, o que a prefeitura também conseguiu muitos recursos devido ao trabalho desse servidor, que ficou um pequeno período na prefeitura. Com relação ao acúmulo de cargo com outra prefeitura, a questão é a seguinte: todo servidor que for ser nomeado na prefeitura, ele é obrigado a assinar um termo de responsabilidade, né, sob as penas da lei, de que ele não acumula cargo, ou seja, não exerce nenhum cargo, nenhuma outra função pública em outro local. Porque a prefeitura não tem como saber se uma pessoa exerce um cargo lá na Bahia ou no Distrito Federal ou assim por diante, né? Então ele assina esse termo. Se ele assinou esse termo na prefeitura, e a responsabilidade é dele. Se isso for apurado acúmulo de cargo ou função, não é? Ele é que deverá ressarcir os cofres públicos, né, de uma das entidades que ele prestou serviço,
E essa é uma responsabilidade única dele e não da Prefeitura. A Prefeitura foi notificada pelo Tribunal de Contas, não é, com duas alternativas: apresentar defesa na nomeação do Clodoaldo ou devolver o dinheiro, né, que ele recebeu quando do exercício de cargo em comissão. Nós fizemos uma defesa junto ao Tribunal de Contas, foram apresentados todos os documentos, relatórios de trabalho, e o senhor prefeito protocolou ontem no Tribunal de Contas. Então, essa questão não está sendo tratada nestes autos aqui. O Tribunal de Contas formou um autos apartado, que chama, né, que os senhores têm conhecimento disso. Então, essa questão vai ser examinada lá pelo Tribunal de Contas e também decidida lá. Se o tribunal entender de regularidade, será arquivado. Se entender de irregular, quem terá que devolver esses valores será o próprio servidor e não o chefe do executivo, que não tem responsabilidade. Muito bem, passando então às três questões apontadas pelo Tribunal de Contas, nós temos a questão do IPREM. O IPREM, muito embora essas contas que estão sendo examinadas e serão decididas hoje pelos senhores, se trata do exercício financeiro de 2012, não é? Mas, então, diriam os senhores, a questão de 2013, ela veio após, né? Porque o Ministério da Previdência aprovou essas portarias autorizando o parcelamento e também a Câmara, né, os senhores também aprovaram a lei que o senhor mencionou, que é a 24/2013, né, autorizando esse parcelamento. Esse parcelamento está em dia, a Prefeitura está honrando em dia com o parcelamento, não há débito nenhum em atraso, como o servidor contador da Prefeitura informou os senhores, né, o Douglas. Então, diriam então, mas é 2012 e a portaria e a lei foi aprovada somente em 2013. Mas eu quero mencionar aqui a portaria 402/2008 do Ministério da Previdência, depois a outra portaria 21/2013 do Ministério da Previdência e a portaria 307/2013. Então a primeira portaria do Ministério da Previdência é de 2008, que é a 402, que já tratava de parcelamentos de débito com relação ao Instituto de Previdência próprio. Então ela não veio só em 2013, né? Foram sendo editadas novas portarias, atualizando aquela de 2008, mas que esse parcelamento já estava autorizado lá em 2008. Então, engloba o exercício de 2012, e o que importa é que a Prefeitura está autorizada por lei, editada pelos senhores, né, e também pelo Ministério da Previdência, e está honrando o seu compromisso, não há atraso nisso. Essa questão do parcelamento do IPREM, não é, está tratada nos autos do TC de 2013, que os senhores houveram por bem de aprovar as contas de 2013. Então seria, me perdoem falar, até um contrassenso o tribunal, né, votar favoravelmente em 2013 e apontar essa questão em 2012, né? E também que os senhores aprovaram 2013 e não aprovar 2012 seria, né, no nosso entendimento, um contrassenso, porque os senhores reconheceram, né, que essa questão mereceu a aprovação através de lei, o parcelamento foi autorizado e está sendo honrado. A outra questão dos precatórios, né? O Tribunal de Justiça, por seu presidente, editou uma resolução, uma portaria, autorizando todos os municípios do estado de São Paulo a parcelarem eventuais débitos relativos a precatórios. Então, todos aqueles municípios que tinham dívida com relação a precatórios, os prefeitos se dirigiram no Tribunal de Justiça e lá assinaram um parcelamento com o presidente do Tribunal de Justiça, né? Então o próprio Tribunal de Justiça, ou seja, o Poder Judiciário, autorizou esse parcelamento. Então isso está dentro da mais absoluta legalidade. O que ocorreu de apontamento não foi bem isso que o Tribunal de Contas apontou. Ele apontou uma diferença de R$ 7.285,61, que não teria sido equitado pela Prefeitura. Como bem observou o doutor Vicente, quando houve a assinatura desse parcelamento no Tribunal de Justiça, isso ocorreu
né, no mês de julho daquele exercício. Quando houve o pagamento efetivamente, foi lá em dezembro, no final do ano. O que deveria a Procuradoria Jurídica do município, não é essa a minha função, lá são os procuradores efetivos. Eles não atualizaram o cálculo do mês de julho para o mês de dezembro, com juros e correção monetária. Aí o tribunal então apontou que houve essa pequena diferença de pouco mais de R$7.000, que depois foi quitada. Então não há nenhuma irregularidade, não é? O que importa é que se quitou o precatório no valor de R$114.000, inicialmente depositado 107, não é? Depois, mas o valor era 114, depois depositou esses 7.265, então quitou, né, na totalidade o precatório. Então não há irregularidade, até porque o município, né, ele pode, havendo uma eventual diferença, ele quita posteriormente. Isso não há nenhuma irregularidade nesse sentido. Bom, a questão mais importante é sobre o alegado déficit, né, orçamentário apontado pelo Tribunal de Contas. Muito bem, é muito importante, não é? Nós observarmos aqui o seguinte. O senhor presidente está aí, eu tenho a cópia aqui na íntegra, né, dos autos, mas o senhor poderá aí, por gentileza, as folhas 15, não é? Desse processo. Está aqui, a previsão do orçamento para 2012. A previsão era de R$ 45.586.921, não é? Essa era a previsão de arrecadação, 45,5 milhões. Muito bem. Essa é uma previsão de um orçamento que os senhores aprovaram aqui na Câmara, que é a peça orçamentária. Efetivamente, essa é uma previsão, mas efetivamente o município arrecadou somente R$ 41.894.778,47. Então tinha uma previsão de mais de 45 e só arrecadou 41 mil e pouco. Então nós temos uma diferença do previsto para arrecadar e o efetivamente arrecadado de R$ 4.692.143,53. Muito bem. Esses 4.600.000, não é? Apontado pelo Tribunal de Contas, um déficit de R$ 3.686.119,98. Se nós subtrairmos os 4.600.000 que não foram arrecadados, que foram só previstos, subtrair do que apontou o Tribunal de Contas como déficit de 3.686.000, nós teremos uma diferença de R$ 1.006.023,55. Em redondo, 1 milhão, não é? Esse 1 milhão seria o superávit, se tivesse sido arrecadado os 45 milhões que o orçamento previu, né, aprovado pela Câmara Municipal. Então a Prefeitura teria um superávit financeiro de mais de R$ 1 milhão. Isso é muito importante, e isso o Tribunal de Contas, em momento algum, né, não sabemos porquê, ele mencionou isso no relatório e também no parecer, não é, que o Tribunal de Contas elaborou. É uma questão relevante e é importante também a gente mencionar aqui, senhor presidente, se o senhor puder acompanhar no processo original, que existem inúmeras manifestações do Tribunal de Contas, né, por agentes de fiscalização, por agente financeiro, pelo Ministério Público de Contas, pelo relator, conselheiro relator e também pelo voto da Câmara. Em nenhum momento está nos autos, senhor presidente, o percentual que a Prefeitura gastou na saúde. Observe, o Tribunal de Contas, todas as vezes, só menciona que a Prefeitura gastou 25,51% na educação, né? 53,2% com relação a gasto de pessoal e 73%, né, no Fundeb. Verifiquem, não menciona o que gastou na saúde. Por quê?
talvez porque não interesse. Por quê? Porque a saúde é prioridade absoluta, né? E a prefeitura, né, aplicou na saúde 29,44%, 29,44%, sendo que a Constituição manda aplicar 25%, me perdoem, essa é a educação. Na saúde, 25,51%, né, e a Constituição manda aplicar pelo menos 15%. Então a prefeitura aplicou 10,51% a mais na saúde. 10,51% a mais. E na educação, aplicou 29,44%, quando a Constituição determina 25%. Então, aplicou na educação 4,44% a mais. Então, somando esses dois percentuais, o chefe do Executivo aplicou 14,95% a mais na educação e saúde, juntos, né? Então, tudo isso representa, não é? Um valor na saúde, R$ 2.982.228,13, R$ 2.982.000, quase 3 milhões, o chefe do Executivo aplicou a mais na saúde. Na saúde. Na educação, a prefeitura aplicou 1.314.141,85 a mais na educação. Somando os dois, a prefeitura aplicou R$ 4.296.369,98, né? Que é o déficit justamente que o Tribunal de Contas apontou. Mas que não é o déficit, por quê? Porque a lei do orçamento previa uma arrecadação de 45.896.000, mas arrecadou somente 41 milhões. Então, subtraindo, né, a prefeitura teria um superávit de mais de R$ 1 milhão. Todas essas contas, o Tribunal de Contas, ou não percebeu, né, para informar os senhores, mas que seria de obrigação do Tribunal de Contas informar corretamente a Câmara todos esses números, todos esses cálculos, todas essas porcentagens, para que os senhores pudessem analisar criteriosamente e pormenorizadamente, não é? Toda a contabilidade pública da prefeitura. Mas isso não foi feito, não é? Então, o importante é que o chefe do Executivo, ele, muito embora tenha um grande número de departamentos na prefeitura, tenha inúmeras secretarias, ele aplicou esses recursos a mais na saúde e na educação. Por quê? São duas secretarias, são dois departamentos, são duas áreas primordiais, né, que não podem ficar sem atendimento. A questão da saúde, até a questão da saúde, um percentual relevante nem é poder discricionário do prefeito injetar, aplicar, gastar mais dinheiro na saúde. Por quê? Ele é obrigado a gastar 15% pela Constituição. Ele gasta mais porque há necessidade de atendimento com pedidos de medicamentos, contratação de médicos e pessoal para a saúde e tudo mais. Ocorre que isso não é só liberalidade dele, porque o Ministério Público e também o juiz, quando expede uma liminar ou uma sentença num processo, né, doutor? Ao prefeito só compete cumprir a liminar do juiz ou a sentença do juiz, porque se ele não cumprir, ele responde criminalmente por isso e também por improbidade administrativa. Então, ele está, não é, com as mãos atadas com relação a gastos na saúde. Não tem o que fazer, porque também, não é? E é importante a gente deixar consignado aqui, se o prefeito não tiver remédio suficiente lá para dar para a população que necessita, se ele não tiver médico lá para atender a população, se ele não tiver os agentes de saúde, enfim, todo o aparato com relação à saúde pública, né? Isso reflete nos senhores aqui também,
Porque a população, não é, se ela reclamar por falta de atendimento médico ou de medicamento, ela vai cobrar do prefeito inicialmente, não vai cobrar do governador, não vai cobrar da presidente da República. Por quê? Na Constituição Federal está escrito aí, a saúde pública não é obrigação só do município, não. É do governo do Estado e também da União Federal. Mas ninguém da população cobra do governador. Por quê? Porque eles não estão ao nosso alcance. A presidente da República não está ao nosso alcance para a gente se dirigir a eles e cobrar, está faltando remédio aqui, está faltando médico. Então cobra de quem? Cobra do prefeito. Se o prefeito não tem o recurso para adquirir o medicamento, para contratar um médico, eles cobram dos senhores vereadores, não é verdade? E aí o vereador, que também não pode, não é, fazer nada nesse sentido, a não ser solicitar para o prefeito, prefeito, compre mais remédio, contrate mais médico, né? O vereador tem a sua atuação limitada e nós sabemos bem disso, mas reflete inegavelmente, não é, no vereador essa cobrança. Isso é inegável. Nós não podemos, né, deixar de prestar esse atendimento à população, tanto o executivo como o legislativo. Senão a cobrança será em cima de todos. O importante aqui, né, que o Tribunal de Contas também, como deixou bem claro o doutor Vicente, ele não disse, né, em nenhum só momento que o prefeito usou algum recurso público aqui, né, em desvio. Não usou nenhum recurso para uma outra finalidade, para uma outra questão que não seja legal, para uma outra questão que não seja moral, não é verdade? Então a educação e a saúde são dois departamentos relevantes. Então não houve dolo, não houve má fé do senhor prefeito, não houve má administração pública, eu vou repetir mais uma vez aqui. Por que não houve má administração? Diriam os senhores, mas então, se ele não tinha todo esse dinheiro, como que ele aplicou mesmo sendo prioridade na saúde e na educação? Ele tinha, sim, ele tinha a previsão orçamentária de 45 milhões e 586 mil, mas arrecadou só 41.894. E qual é o movimento que o contador da prefeitura, o tesoureiro da prefeitura, sabe que tinha uma previsão de arrecadar mais de 45 milhões e arrecadou só 41 mil. Se fosse lá no início do exercício financeiro, né, ou no meio do exercício financeiro, então se contém despesas, não é verdade? Mas só se sabe disso no final, e o contador que me corrija, só no dia 31 de dezembro, né, no final, no último dia. Então não há como o prefeito ter um controle maior dessa questão através da contabilidade e através da arrecadação. Mesmo porque, como o doutor Vicente deixou bem claro aqui, né? Me corrija, doutor Vicente, 12,34% da dívida ativa, não é? Hoje, cerca lá de 13 milhões, mais ou menos. Claro. Então, a audiência pública, exemplo da que teve ontem aqui nessa casa, da apresentação do quadrimestre, não serve de base? Bom, você está falando em relação à execução do exercício financeiro de 15. Estou exemplificando, mas todo ano é apresentado normalmente na Câmara, né, ou a apresentação do quadrimestral. Esses elementos apresentados aqui pelo contador, ele aponta, não atingiu, a maioria das vezes não atingiu a arrecadação prevista, né, do que estava previsto. Então, isso não serve de base para que o Executivo tome providências para que nos próximos quadrimestres ele possa estar corrigindo, né, reduzindo despesa, para que feche o último quadrimestre regular. Essa é a minha pergunta. Essa é uma necessidade que deveria estar ocorrendo de acordo com a demanda de atendimento. Acontece que quando se faz um orçamento, hipoteticamente, aqui vamos voltar nos números de 2012, você faz um orçamento de 45 milhões,
Isso aqui, como o doutor Vicente falou, que foi superestimado. Ele foi superestimado na condição de receitas de capital, não de receitas correntes. Receita de capital tem 7 milhões aqui. Você está entendendo? Então, quer dizer, na verdade, se for colocar o cômputo geral do orçamento de 2012, ele estava com 47 milhões de previsão, quando o doutor Vicente comentou superestimado o orçamento. Na verdade, não é. Sim, foi superestimado por uma questão de previsão de receita de capital, não de receita corrente. Receita de capital é aquela receita só para investimentos. Receitas correntes são despesas de manutenção. Bom, então, você tem uma despesa você tem uma receita de 45 prevista, e dentro do quadrimestre, a sua pergunta, será que não seria interessante o prefeito, verificando que a receita não está acompanhando a despesa, ele diminuir a despesa? Bom, eu acho que você está certo na sua pergunta. Tá? Só que dois fatores, o crescimento da demanda de atendimento é um, certo? E a inflação existente é outra. Então, por exemplo, no exercício, eu tô pegando a sua pergunta, mas estou voltando lá em 2012. Quando, por exemplo, a prefeitura perdeu uma arrecadação de 4 milhões dentro do ano, ela empenhou 6% a mais na despesa. Por quê? Porque esse é um custo que já está embutido. E veja que 6% é o valor da inflação oficiada pelo governo. Que, na verdade, nós temos consciência de que a inflação, se ele fala que é 6%, normalmente é 18%. Tá? A que nós sofremos aqui embaixo. Então, esta é o grande problema do administrador público. Porque nós mandamos somente nas despesas, nas receitas nós não mandamos, entende? E nós não conseguimos controlar a receita. Como o próprio doutor Vicente falou, o doutor Artini acabou de comentar, a receita da dívida, a dívida ativa nossa, ela só cresce. A gente não consegue fazer ela baixar ou o quê? Ou receber este dinheiro. Até porque a própria população, a economia está apertando o próprio contribuinte. Todo mundo está se sentindo apertado, então eles não pagam. Vamos dizer assim, tá? Isso em linhas gerais. Por outro lado, a gente tem 45 milhões prevendo, nós temos uma perda de arrecadação de 4 milhões e 690, vamos falar 4 milhões e 700, perde 4.700 e cresce na questão da inflação. E isso é uma consideração que não sou eu que estou fazendo. O próprio tribunal faz esta consideração, o que também acabou por omitir essa informação aqui nessas contas, né, nesse parecer de contas, porque em outras situações, o Tribunal de Contas considera para diminuir o déficit orçamentário e até o financeiro, considerando a inflação do exercício. Isso por quê? Porque a receita dele é menor do que o previsto. Veja hoje como é que está a situação. Hoje ela está incidente, né? Hoje ela está bem incidente. Nessa época, ela estava disfarçada. Então, você veja que a situação, ela vem, não é esse ano, ela vem lá de trás. Então, a sua pergunta, mas como que não deveria, dentro do quadrimestre, tentar se ajustar? Pô, tudo bem, ótimo. Ótima pergunta. Só que a execução disso, como que nós fazemos com uma economia que tem uma inflação
declarada pelo governo, aqui nesse caso de 5,86%, quando na realidade era, vamos falar 10, 15%. Entendeu? Então, quer dizer, as duas situações são inversamente proporcionais. Agora, o que vem a fazer com que traga um resultado favorável dentro destas contas? O que vem trazer para uma situação favorável é que, como o próprio Dr. Vicente comentou no relatório dele, ele iniciou o exercício, ele fechou o exercício de 12 com um déficit de 9,83%, e no final do exercício de 2013, o déficit veio para 0,73%. Então, quer dizer, o que ele fez? Isso que você acabou de falar. Ele foi se adequando. Aí você perguntou, mas e se ele perdesse? E se ele não fosse o próximo prefeito? Mas, pera um pouco. A luta é hercúleo, o negócio. Você não para de lutar. Isso, e é da prefeitura, isso também é do prefeito. E o prefeito, né, vamos dizer assim, foi singrando a situação até ele chegar no final de 2013 com uma situação favorável em relação a 12. Agora, isso aí é uma correção? É uma correção. Isso aí está procurando, está tendendo ao equilíbrio, né, das contas. Tá? Estou à disposição. A questão da inflação, eu ia abordar, o Milton também já antecipou, mas eu só queria uma questão de cálculo com relação à inflação. E uma outra questão também. Nas contas de 2013, que os senhores aprovaram recentemente, o Tribunal de Contas, não é, ele abateu do déficit orçamentário a inflação do período de 2013. O processo está aqui na Câmara, os senhores poderão examinar e verificar isso. O Tribunal de Contas abateu a inflação do período. Mas nestes autos aí de 2012, o Tribunal de Contas silenciou. Ele se omitiu, ou por esquecimento, ou porque não havia interesse. Ele não abateu do alegado déficit orçamentário a inflação de 2012, que ficou em 5,84%, segundo o índice oficial noticiado, né, pelo governo. O que nós sabemos que não é isso na realidade, né, muito mais do que 5,84%. Mas mesmo assim, não é? O déficit aí apontado pelo Tribunal de Contas é de R$ 3.686.119,98. Se nós abatermos a inflação do período de 5,84%, nós teremos R$ 2.662.276,18. Então, tira a inflação do déficit apontado pelo tribunal, nós teremos apenas R$ 1.024.743,80, o que representa somente 2,24% de déficit orçamentário. 2,24%. E o Tribunal de Contas, ele aceita, como praxe do tribunal, que exista na prefeitura um déficit de até 3%. Então, nós estaríamos abaixo do índice que o tribunal aceita. E por que o tribunal aceita 3%? Porque é um percentual muito pequeno, não é, em relação à receita, que se corrige até às vezes dentro do próprio exercício, ou se não corrige dentro do exercício, se corrige no próximo, com toda certeza. Só para finalizar, o déficit orçamentário pelo tribunal apontado de 9,83%, né, nas contas de 2012, que é essa que os senhores irão votar, passou para 2013, a aprovada pelos senhores, para 0,73%. Importante que o senhor prefeito, preocupado, não é, com esse déficit orçamentário, ele tomou as providências em 2013 e abaixou esse índice, não é? Abaixou para uma insignificante 0,73%. Tudo isso não está aí em todas as manifestações do Tribunal de Contas, tudo isso que nós colocamos aqui, não é? Não está evidenciado aí, não está mostrado para os senhores
como seria obrigação do Tribunal de Contas. Qual é a intenção, não é? Nós não sabemos, mas o que é importante? O Tribunal de Contas, ele emite apenas um parecer de acordo com a sua ótica, não é? Ele vê dessa forma uma questão e emite um parecer, não é? Mas quem julga as contas pela Constituição Federal, pela lei orgânica, não é, do município, pelo regimento interno, quem julga as contas são os senhores, é a Câmara Municipal, é os senhores que examinam, não é? Dão o seu parecer, como foram dados todos os pareceres, e julgam, votam, decidem. Os senhores é quem promovem uma decisão, os senhores é que dão a sentença. O Tribunal de Contas, ele apenas, nesse sentido, não é? É um órgão que assessora o Poder Legislativo. Ele é um mero assessor. Mas na assessoria, ele, a meu ver, no entendimento particular meu, ele teria que ter orientado melhor esta Casa de Leis para que os senhores pudessem examinar tudo o que contém na contabilidade pública da Prefeitura. E não só evidenciar aquilo que era interesse do Tribunal de Contas deixar consignado nos autos. Aí vai a minha censura aqui, não é? Ao Tribunal de Contas, mas que eu tenho certeza que os senhores criteriosamente irão examinar tudo o que foi dito aqui, não é? E também o que foi relatado pelo Tribunal de Contas, e irão proferir a sua decisão dentro da legalidade e dentro do critério. Eu quero, para finalizar, reiterar aqui que o prefeito, ele não desviou o recurso público, não aplicou mal o recurso público, não aplicou lá na Secretaria do Meio Ambiente, não aplicou na Secretaria de Obras, não aplicou recursos a mais em todas as outras áreas. Ele aplicou naquelas duas prioritárias, na saúde e na educação. O senhor quer dizer alguma coisa? Se houver mais alguma questão. Só para finalizar uma pergunta, já que o senhor citou, né, que o tribunal deixou de considerar, né, a infração, por que no pedido de reexame, Vossa Excelência, que fez a defesa do prefeito, não constou, né, pelo menos o tribunal não se manifestou nesse aspecto? Senhor presidente, está nos autos aí a minha ação de revisão de julgado, né? Eu não sei que página que está aí, mas eu posso ajudar para identificar. Eu tenho a minha cópia aqui e eu mencionei sim a inflação. Essa é a cópia, vereador, com licença. Está mencionado aqui a inflação 5,84%, né? Não, eles não consideraram e também não mencionaram essa questão. Mas nas contas de 2013, o senhor pediu o processo aí que está na Câmara, o tribunal mencionou a inflação do período de 2013 e abateu do alegado déficit orçamentário. Então, por que no exame de uma conta, né, o tribunal não aceita? Não aceita não, ele simplesmente se omitiu, né, e na outra ele fez questão de deixar bem claro e até abater. Se alguém mais tiver alguma dúvida que eu possa esclarecer. Senhor presidente, eu agradeço muito o deferimento de permitir ao prefeito que viesse fazer a sua defesa aqui. Agradeço a atenção que os vereadores dispensaram a nossa defesa aqui e me perdoem pelo tempo que nós tomamos dos senhores aqui, não é? Mas havia necessidade desses esclarecimentos porque eles não estão nos autos. Muito obrigado. Queria aqui fazer realmente uma referência ao relatório da comissão e a explanação do Dr. Artini e o Milton, as valorosas perguntas do vereador Maurício, que sempre é presente nessas horas, e isso até ajuda os demais vereadores que podem estarem com as mesmas dúvidas. Então é a oportunidade que o procurador tem para fazer a explanação, a defesa e colocar
a sua posição quanto ao julgamento das contas. Então, eu acho que todos estão satisfeitos com a explicação, nós podemos ir à votação. De acordo com o artigo 224, parágrafo 2º e 3º do Regimento Interno, nós vamos proceder à votação. Eu vou pedir ao primeiro secretário para que faça a chamada dos vereadores, que deverão responder sim, se concordarem com o Tribunal de Contas. Não, se discordarem do parecer do tribunal. Então, sim, rejeita as contas. Não, aprovam as contas do senhor prefeito. Então, esse é o momento que cada um deve ter a sua consciência para votar as contas de 2012. Só repetindo que quem disser sim, estará aprovando o parecer do tribunal e rejeitando as contas do senhor prefeito. E quem disser não, estará rejeitando o parecer do tribunal, acompanhando a comissão e dizendo e aprovando as contas da prefeitura. Então, peço ao primeiro secretário para que faça a chamada, que deverão realmente responder sim ou não. Celso Baceto. Não. César Ricardo de Souza. Não. Cláudio Roberto Alves. Não. Ismael José Gomes. Não. Jair Godoy. Não. Luiz Carlos Pereira. Não. Luiz Henrique Alves Cruz Júnior. Sim. Maurício Amaro. Sim. Orivaldo Gonçalves. Não. Fala no microfone, por favor. Não. Roseli de Fátima Bento. Não. Vicente Pavan. Não. De acordo com a votação nominal, todos expressaram a sua opinião. O parecer do tribunal foi rejeitado por 9 votos contra 2 favoráveis. Isso também demonstra que alcançou os 2/3 necessários, né? Que seriam de 8 votos. Declaro rejeitado o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e aprovadas as contas do município de Cerqueira César relativas ao exercício 2012. Peço à Secretaria da Câmara para lavrar o decreto legislativo para ser assinado pela mesa diretora. Vamos suspender a sessão por alguns minutos para que se proceda à confecção do ato.
Não sou eu que assino aqui.
Vamos reiniciar os nossos trabalhos. Peço ao primeiro secretário fazer a leitura do decreto legislativo número 71/2015. Decreto Legislativo número 71 de 2015. Dispõe sobre a prestação anual de contas da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, relativas ao exercício de 2012, parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Processo do Tribunal de Contas 1683/026 de 2012. A Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação da Câmara Municipal de Cerqueira César, no uso de suas atribuições, que são conferidas por meio do artigo 265 do Regimento Interno, faz saber que o plenário da Câmara aprovou e a mesa diretora sanciona e promulga o seguinte: Decreto Legislativo. Artigo 1º. Fica rejeitado o parecer prévio desfavorável do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exarado no processo do Tribunal de Contas 1683/026 de 2012, e aprovada as contas da Prefeitura Municipal de Cerqueira César relativas ao exercício de 2012, excetuando-se os atos porventura pendentes de apreciação por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Cerqueira César, 29 de outubro de 2015. Não havendo mais nada a ser tratados, vamos encerrar a nossa sessão agradecendo a todos, desejando a todos uma boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a 9ª sessão extraordinária do ano legislativo de 2015. Boa noite a todos, muito obrigado.